noite a todos. Meu desafio hoje é, no momento inaugural dessa fantástica instituição, lhes oferecer um pouco uma visão sobre o cenário global, sobre o cenário brasileiro. Um momento muito interessante que eu estou sugerindo ser o momento do fim da recessão. O Brasil, de fato, em 2017, viverá o fim da recessão. Não há mais dúvida a esse respeito, podemos até refletir sobre o fôlego dessa retomada que virá, mas já temos evidências anedóticas bastante substanciosas de que a economia brasileira está saindo do seu pior momento da história. Mas antes de falar de Brasil, eu gostaria de lhes falar um pouco do cenário global, uns 3 minutos, 4 minutos, daquilo que afeta o Brasil, né? E particularmente em relação à grande mudança que nós tivemos recentemente, que é o cenário Trump. E os mercados, de certa forma, estão relativamente otimistas com o cenário Trump, em que pesem as incertezas de médio e longo prazo, por 4 razões essencialmente. Há uma mensagem de desregulamentação setorial, bastante difundida na campanha e mesmo na prática, agora nesses quase 50 dias de governo Trump. Isso mexe com os mercados. A ideia de menores impostos corporativos também, isso faz preço na Bolsa, nos ativos em geral. Menores exigências ambientais, um pouco chocante, após termos aprovado a COP21, espetacular, quer dizer, mas de qualquer forma isso também cinicamente mexe com os mercados do lado positivo, e a promessa de $1 trilhão de investimentos em infraestrutura nos Estados Unidos, 250 bilhões por ano. Isso mexe com o preço de ativos, com commodities em particular, e isso acaba trazendo um certo entusiasmo. Então, as bolsas do mundo inteiro vêm reagindo de forma quase que generalizada, eu diria generalizada, a um momento talvez de superação da grande crise que nós atravessamos nos últimos 8 anos. Quer dizer, não há dúvida que o cenário no curto prazo tem melhorado, temos vários indicadores que sugerem isso, mas há um certo consenso de muitos analistas respeitáveis de que o médio prazo é ainda muito incerto, muito gloomy. A economia mundial ela dá uma pequena recuperada em 2017, um crescimento de 2,9% contra 2,7% no ano passado. Para que vocês tenham uma ideia, o Fundo Monetário Internacional considera que um crescimento de 2,5% do PIB mundial já merece ser classificado como recessão. Então, nós estamos longe de uma retomada exuberante. Alguns analistas, como o ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Larry Summers, chama de estagnação secular. Quer dizer, é um crescimento medíocre durante um período bastante longo, sem drivers de crescimento para a economia mundial, com uma volatilidade pós-Trump óbvia, muito mais volátil. O cenário Trump ele traz dúvidas a respeito da globalização, dúvidas a respeito do protecionismo que tende a se implantar de forma mais geral, e também dúvidas em relação ao comportamento do Banco Central Americano, do Federal Reserve, dúvidas que estão se tornando cada vez menores, no sentido de que está mais ou menos claro de que o comportamento do Banco Central Americano, que afeta diretamente o preço de ativos aqui no Brasil, vai ser um comportamento previsível, relativamente tranquilo, 3 altas de juros esse ano, 3 altas de juros no ano que vem. Mesmo assim, ao final do ano que vem, a taxa real de juros nos Estados Unidos estará em 0. Quer dizer, o que mostra emblematicamente que, apesar dessa retomada da economia mundial, estamos muito longe de qualquer momento de exuberância. Da mesma forma, na Europa, o Banco Central Europeu sugere, olha, já está na hora de retirarmos os estímulos monetários que nós oferecemos, muito possivelmente até o final do ano esses estímulos vão ser retirados, e isso é uma boa notícia porque finalmente há uma percepção de convergência da política monetária nos Estados Unidos e na Europa, ainda que ao final desse ano de 2017. Isso reduz um pouco os riscos de que o dólar no mundo exploda e se valorize enormemente. Quer dizer, isso era uma preocupação até pouco tempo, e o que a gente tem observado no comportamento da moeda americana em relação a todas as moedas do mundo inteiro é um comportamento relativamente tranquilo. O dólar não está se fortalecendo tanto quanto se imaginava. Esse gráfico
ele reflete a tendência do dólar em relação a todas as moedas do mundo, e a gente vê que não está havendo nenhuma reação absurda. Vou pular alguns slides para a gente ganhar um pouco de tempo. Com relação à economia americana em si, também o menor crescimento. Ano passado tivemos o menor crescimento da economia americana desde 2011, muito baixo, 1,6%. Esse ano espera-se alguma coisa em torno de 1,9%. Ainda é um crescimento acanhado, relativamente modesto, a despeito de todo esse otimismo, esse oba-oba dessa era pós-Trump. E num ambiente de incerteza onde a China quer derrubar muros, enquanto o Trump quer construir muros. Muitas tensões que estão se desenhando no mundo inteiro, todo mundo está acompanhando, e com um papel diferenciado da China em relação àquilo que a rigor se esperava para os Estados Unidos. Eu tive agora, pela 5ª vez, no Fórum Econômico Mundial de Davos, e eu assisti ao vivo o discurso impressionante do presidente da China, o Xi Jinping, e a mensagem era clara: olha, a China goes global, US goes local. Quer dizer, exatamente a inversão, como se o presidente da China fosse um grande líder ocidental falando para o mundo: vamos quebrar muros, vamos nos unir, e a aposta americana é uma aposta de protecionismo. Então, o grande líder ocidental hoje virou o Xi Jinping, né? Por mais patético e chocante que seja. E o crescimento da China, eu tenho costumado dizer que a China daqui a um par de anos tende a caminhar na direção de se tornar um país normal. A China não é um país normal, mas vai crescer 5%, 4% daqui a algum tempo, mas de qualquer forma a China está longe de ser uma preocupação no curto prazo. Então esqueçamos China, o cenário chinês está melhorando um pouquinho, esse ano um crescimento razoável, isso já está batendo no preço das matérias-primas tão importantes para a economia brasileira. Preço do minério subindo, preço do cobre ajudando a economia chilena, preço do alumínio, e mesmo o petróleo também dando sinais de alguma vitalidade, respondendo a essa leitura mais positiva do crescimento mundial. Mas, para resumir a ópera desse cenário externo, a gente tem que mencionar o fato de que o mundo vai viver um período de protecionismo, de xenofobia, e daquilo que alguns autores estão chamando de desglobalização, quer dizer, uma certa retração da globalização. A capa da The Economist, de um mês atrás, um pouco mais, sugere isso claramente. Nós já temos muitas evidências de que as grandes multinacionais, não só na área bancária, mas em vários setores, estão tirando um pouco o pé, repensando as suas estratégias globais, chegando à conclusão que os custos idiosincráticos dos problemas enfrentados em vários países são tão elevados que não justificam uma globalização tão avançada. E o meu ídolo, que é o Bob Shiller, Prêmio Nobel de Economia em 2012, que eu estou tentando trazer agora em junho aqui para São Paulo, para um evento inaugural do Instituto República, ele, que previu a crise de 2008, ele está convencido que essa Trumponomics pode embutir um grande risco e podemos ter um crash, porque bolhas de ações podem voltar a se tornar. Ele já está preocupado com o nível adquirido pela Bolsa Americana. Da mesma forma, outro prêmio Nobel que eu admiro bastante, eu tive o privilégio de jantar com os dois agora em janeiro lá em Davos. A mensagem é muito clara: olha, populismo, simplesmente a história mostra que as políticas populistas jogam contra os interesses justamente daqueles em nome de quem essas políticas são implementadas. Quer dizer, está muito claro que nós temos riscos aí com essa mudança. Mas, pensando em Brasil, temos que dizer que o cenário Trump só seria ruim mesmo para o Brasil se isso implicasse numa irresponsabilidade fiscal que levasse o Banco Central americano a aumentar juros de uma maneira um pouco mais surpreendente do que aquilo que está especificado na curva de mercado. Aí sim seria negativo, mas o que a gente está observando nesse momento é que o cenário Trump, esse momento Trump, ele acaba sendo bom para o Brasil. Está estimulando o preço de matérias-primas, criando um ambiente um pouco mais favorável, em que pesem aqueles aspectos que eu mencionei no início, né? E combina com o momento do Brasil, onde a política econômica está melhorando de forma clara, desde maio de 2016. Trump não prejudica o Brasil, isso é importante deixar essa mensagem clara.
Porque os problemas brasileiros são eminentemente idiosincráticos, né? O Brasil, ele se autoflagelou. Eu nem sei se está escrito certo, hein, professor Pasquale Ciproneto. Tem tracinho de união ou não? Tem tracinho não? Autoflagelou, não. Tá certo assim, né? Tá bom, obrigado. Se autoflagelou, né? Porque quis, a rigor, e pela primeira vez em 5 anos nós criamos uma crise só nossa, quer dizer, não foi por fatores externos, não foi balanço de pagamentos, e eu acho que o Brasil tem uma agenda realmente desafiadora que pode nos levar a um cenário doméstico que nos permita superar aquilo que eu classifico de 5 pecados capitais brasileiros que se arrastam por várias décadas no Brasil. O primeiro está razoavelmente bem endereçado, que é o pecado original e capital da falta de disciplina orçamentária e de governança orçamentária. O Brasil é o país mais indisciplinado do mundo, eu não estou exagerando, e quando eu falo isso eu me refiro às 40 principais economias do planeta. O Brasil não tem nenhuma disciplina orçamentária, não tem noção de restrição orçamentária, a rigor os lares também foram formados ao longo de décadas, educados ao longo de décadas também com falta de disciplina orçamentária no Brasil. Agora nós criamos um teto para o crescimento do gasto público no Brasil, o gasto primário eu me refiro. O gasto primário no Brasil ele cresceu nos últimos 28 anos de forma ininterrupta acima do crescimento do PIB. Ou seja, em nenhum país do mundo isso faz sentido, quer dizer, só existe no Brasil isso. E, ao mesmo tempo, quando você introduz um teto para o crescimento total do gasto primário, você está dizendo para a sociedade, olha, vamos, no âmbito do orçamento limitado por um teto no Congresso, vamos brigar, vamos à luta democrática e vamos discutir as prioridades do país. Então, quando um deputado, um senador, apresentar um projeto muito interessante, você vai chegar para ele e falar, parabéns, seu projeto é campeão, muito bem, mas ele aumenta gasto. Por favor, seu senador, qual outro gasto vai sair para o seu entrar no lugar? E o camarada vai se assustar, vai dar um passo para trás, vai perguntar, como assim? Nunca foi assim? Mas agora tem um teto, o gasto total público, né? Então, esse tipo de disciplina é que vai nos permitir superar o segundo pecado original, que é o país que despreza olimpicamente a noção de eficiência alocativa. O Brasil não preza por eficiência alocativa. Faz opções de investimento absolutamente patéticas, constrói, estádio de futebol, aeroportos no meio da Amazônia para ninguém, em suma. E a má alocação de recursos no Brasil é uma prática. Então, quando você cria uma regra orçamentária, você começa a discutir eficiência alocativa. O que é prioridade, efetivamente? Qual é? É aí que o orçamento é o locus de debate democrático por excelência. O terceiro pecado original é aquela coisa, uma inflação mais ou menos alta, levemente alta, não faz mal. Não, faz muito mal. E agora nós temos a chance, finalmente, de termos um Banco Central que faz um trabalho esplêndido, a despeito de todo o sacrifício que nós tivemos de um ano de recessão muito difícil, convergindo a inflação para o centro da meta, melhor ainda, as expectativas de inflação estão sugerindo uma inflação abaixo do centro da meta, né? Então, isso é uma coisa muito boa, né? Porque com inflação baixa, todo o crescimento é real. Não é? E isso já que o Brasil é o país mais indexado do mundo, né? Que essa indexação pelo menos se dê com uma inflação mais baixa. Eu quero só lembrar a todos que mais ou menos no terceiro trimestre desse ano, que é o grande ano dos dissídios salariais, a inflação 12 meses vai estar em torno de 3,5% segundo minhas projeções. Então imaginem vocês que a indexação salarial, que é a mais maligna de todas as indexações, não vai fazer o estrago que historicamente faz na inflação à frente. O quarto pecado original é o fato de que o Brasil é o país mais protecionista do mundo, insisto, dentre os 40 maiores países do mundo, sob qualquer critério que utilizemos. Qualquer critério. Então, o Brasil é uma economia muito fechada, o Brasil é o país do só quando, ninguém quer abrir a economia, é um país de rent seekers, ou seja, eu fecho a economia e eu extraio uma renda graças a essa proteção.
E o país do só quando, no sentido de que quem é contra a abertura diz não, só podemos abrir quando a União Europeia reduzir o seu protecionismo agrícola, só quando todas as reformas no Brasil estiverem completadas, perfeitas, só quando formos competitivos podemos abrir. Ou seja, nunca, né? É igual entrar na OCDE, né? Que eu trabalhei na OCDE há quase 3 anos e eu me conformo que os argumentos contra a entrada do Brasil na OCDE são do tipo, não, o Brasil entra na OCDE quando a China entrar na OCDE. Nunca. Quer dizer, ou então, não, muito caro, 10 milhões de dólares entrar na OCDE. Quer dizer, é realmente patético. Então, eu acho que esse pecado capital é importantíssimo que a gente supere para ajudar a inflação, para ajudar o Brasil a ser mais eficiente acima de tudo. O Brasil se preocupa muito com defesa comercial, se preocupa muito com acesso a mercados e esquece que a prioridade absoluta é abrir a nossa economia, torná-la mais exposta à competição internacional, buscando mais eficiência. E o último pecado capital, original, como queiram, o fato da legislação do trabalho no Brasil. Ela é uma legislação que destrói empregos e protege salários. A legislação brasileira ela tem essa peculiaridade, quer dizer, o Tribunal Superior do Trabalho, todas as regras trabalhistas no Brasil, diga-se de passagem, com custo da ordem de 16 bilhões por ano, o custo da Justiça do Trabalho no Brasil, se um sindicato celebra um entendimento com uma empresa, com uma categoria, em suma, um setor, e pode acontecer perfeitamente que o Tribunal do Trabalho dizendo, olha, isso aí que vocês acordaram, trabalhador, vai contra os seus interesses, não pode não. Então, o acordado nunca prevalece sobre o legislado. Esse é o grande desafio do Brasil. Não precisa nem mudar muito a CLT. Basta que você permita uma livre negociação no Brasil, de tal sorte que, por exemplo, num período como o Brasil está vivendo, de uma hecatombe, de 2 anos de queda de PIB da ordem de 4%, é natural, em qualquer país normal, os próprios sindicatos chegariam para as empresas e diriam, olha, vamos ficar aí 2, 3 anos com reajuste zero ou muito pequenininho, em nome disso vamos preservar os empregos. Não, no Brasil não. A prioridade é corrigir os salários. Os dissídios até mês passado estavam rodando a 9% ao ano. Uma coisa absurda, uma hecatombe dessa. Então, o ajuste é via quantidade, é via emprego. Então, nós colocamos 6 milhões de brasileiros em 1 ano e meio desempregados por conta de uma legislação trabalhista desse pecado original. Se o Brasil conseguir superar esses 5 pecados originais, eu acho que a gente... E eu tenho a intuição de que a gente vai ter que escolher a fila que a gente quer entrar. Eu pedi emprestado isso para o meu amigo Jan Bremer, que é o presidente da Eurásia, que é a maior consultoria política do mundo, sediada em Washington. Eu apenas passei para o português. Vocês veem que a fila das mentiras reconfortantes, haja vista a discussão de previdência social hoje, ela está lotada e não tem ninguém na fila das verdades desagradáveis. Quer dizer, acho que é um auto-engano que a gente vai ter que superar. Tem muitos temas para a gente discutir, mas eu vou realmente respeitar o meu prazo. E eu dizia o seguinte, a rigor o Brasil tem 2 agendas. Uma agenda da UTI, o Brasil estava na UTI, está na UTI ainda, a rigor, só que melhorou de hospital, com melhor diagnóstico, não é? A agenda da UTI é o teto do gastos, que já foi uma grande vitória para mim, é revolucionário isso, nós vamos conseguir grandes avanços. A reforma da Previdência, eu acho que nós vamos aprovar com alguma desidratação, mas vai aprovar a reforma da Previdência. Eu espero que essa desidratação não passe de 20%, 80% do ideal seja aprovado. Isso é muito importante. E inflação na meta. Inflação na meta é fundamental. E a outra agenda, outro grupo de desafios do Brasil, a agenda do crescimento, é a reforma trabalhista, como eu acabei de mencionar, que é fundamental. Estou muito otimista com a reforma trabalhista. A reforma tributária ficará na história do Brasil como quem fez o Plano Real, por exemplo, ficou aquele que conseguir acabar com o ICMS. O ICMS é um objetivo a ser, em suma, é fundamental que um dia o Brasil consiga criar um imposto realmente sobre valor agregado, com uma alíquota interestadual relativamente pequena, em suma, e combatendo a guerra fiscal. Eu acho que a gente pode avançar
Vamos, quem sabe, logo depois da reforma da Previdência, dependendo da aprovação, a gente pode avançar. Abertura da economia. Eu espero que a gente consiga, pelo menos junto com a Argentina, se aproximar mais da Aliança do Pacífico e ter uma atitude até mesmo unilateral. Eu defendo a abertura unilateral. Claro, a negociação comercial não é coisa para amadores, mas o Brasil precisa dar uma sinalização para o mundo de que ele está disposto a uma abertura da economia. Privatização, bela agenda, concessões também, eu acho que as coisas vão caminhar na direção certa, e maior competição, né? As regras de combate à concentração empresarial, tudo isso precisa avançar. Bem, a mensagem, já terminou meu tempo, já vi a plaquinha de fim, é a seguinte: temos uma nova política econômica que está permitindo a saída da recessão e está endereçando bem o tema das estatais. As estatais estão muito bem administradas, Pedro Parente na Petrobras, Wilson Ferreira na Eletrobras, Maria Silvia no BNDES. Todo mundo coeso, uma união. É a primeira vez desde Campos e Bulhões, nos anos 60, que a gente vê realmente uma equipe coesa na área econômica, focada, com espírito reformista. E a gente vê circunstancialmente alguma coisa difícil de entender, que é uma certa blindagem da economia em relação à política. É verdade, está acontecendo sim. E a nossa intuição é que o Congresso atual, o governo Temer, vai conseguir aprovar tudo. Vai aprovar tudo. Quer dizer, não 100% do ideal, mas vai aprovar, vai endereçar. Isso vai nos permitir que o Brasil consiga uma coisa que ninguém nessa sala viu até hoje. Essa possibilidade que eu vou mencionar agora existe. Uma inflação de 3,5%, duradoura, 4%, duradoura, anos, baixa, com o Banco Central independente, operando de forma séria, e uma taxa de juros nominal 8%, 7,5%, totalmente possível, não dá para descartar. Meu cenário é 8,5%, mas eu acho que a gente pode ir um pouco além. E se isso acontecer, corre para o abraço, porque esse é um país diferente, é um país que ninguém viu, é um país onde o mercado de capitais explode, é um país muito dinâmico, muito vibrante e com perspectivas de, aí sim, construir uma agenda da competitividade, uma agenda da eficiência, uma agenda da modernidade, que nos coloque realmente em linha com o debate mundial. E agora, eu concluo dizendo que no Fórum Econômico Mundial, que eu aprendi nesses últimos 5 anos, frequentando intensamente todos os debates, é o seguinte: o mundo inteiro, o mundo maduro, me refiro, tem uma agenda de futuro. Uma agenda de futuro, em todos os planos, na educação, na economia, nas ciências, em todos os planos. E o Brasil ainda convive com uma agenda de passado. Eu acho que nós temos a chance aí sim de começarmos a construir uma agenda de futuro e entrar em linha com o debate mundial, se nós formos realmente determinados e committed, né, com essas reformas tão imprescindíveis para o Brasil. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.